Olá, pessoal do Face. Olá, pessoal do Insta. Super mega power atrasada hoje. Mas enfim, tive problemas técnicos. Oi, Mary Santana, tudo bem? Estamos aqui para nossa live de hoje. Olá, gente, tô tentando organizar aqui. Vocês estão me vendo? Tá tudo certo? Oi, oi, chegando para a live. Ah, gente, hoje estou muito atrasada, peço desculpas, mas atrasei muito aqui no consultório. Tive alguns probleminhas técnicos também, mas cheguei, tô aqui, estamos juntos. Oi, tudo ótimo? Que bom, seja bem-vinda. Sim, vídeo áudio bons. Que bom! Tenho que contar para vocês que eu arrumei a internet aqui. Agora eu tô com a internet dentro do meu consultório e aí tá melhor. Então, eu espero que agora nossas lives sejam melhores, sem problemas, sem cair, sem aquilo tudo, né? Causa estresse. Para mim e para vocês, porque tô aqui bem conversando e, não tá funcionando, não tá dando certo. Então, tô aqui pra gente conversar hoje. A nossa live de hoje é sobre não entre na disputa pelo celular, pelo tablet, pela TV com seus filhos. Gente, desafio grande, né? Meu Deus, quanto eu escuto aqui no consultório os pais reclamarem. Quantas crianças que eu já atendi com problemas sérios com tablet, com celular, né? O uso excessivo da tela. Eu tive um casinho de um menininho de 5 anos que ele não comia sem usar o tablet, então o tablet estava aqui, ele só comia usando o tablet. E na verdade ele não comia, porque aí a babá dava comida na boca dele, enquanto ele usava o tablet. Ele não descia mais para o parquinho usando o tablet. Ele não queria mais saber de brincar, ele só queria ir pro tablet, tablet, tablet. E foi exatamente por esse motivo que os pais vieram porque não conseguiam tirar o tablet dele. Toda vez que ia tirar, mexer nesse tablet, né? Era um choro, era um desespero, era uma birra, era uma confusão. E o menino acordava e dormia com isso, então estava interferindo nas relações dele, nas relações interpessoais, né, com os coleguinhas, estava interferindo na alimentação dele, porque tipo, se você está entretido ali com a tela, com alguma coisa, você não sabe nem o que você está comendo, você não aprecia comida, e a criança só está sendo, né, enchendo o bucho, que a gente fala aqui no Goiás. Então, eu já tive casos assim, esse foi um dos casos mais severos que eu tive com a questão do tablet e do celular, de TV, mas esse foi um dos casinhos mais sérios que eu tive. Já tive outros também, e é muito triste ver que a criança se torna um dependente de uma tela, né? Ela não vive a vida de uma forma saudável. E vocês, me contem aí. Oi, gente, seja bem-vindo quem chegou agora. Gente, mil desculpas por chegar atrasada hoje. Confesso, olha a minha carinha, hoje eu tô cansada, assim, meu olhar já tá mais descaído, porque um dia todo no consultório, outros afazeres de casa, de manhã, passei a manhã cuidando de algumas coisas, cansa a gente, mas tô aqui. Então, desculpa pelo atraso, atrasei muito, mas pouco foi possível hoje. E vamos que vamos. Me contem vocês, quais são os desafios? Vocês enfrentam desafios parecidos com esse que eu exemplifiquei aí, que eu contei para vocês? Vocês têm em casa também, às vezes, assim, a criança quer comer vendo a TV, ou jogando videogame, ou usando o celular, ou usando o tablet. Vocês querem a criança quer, deixa de fazer outras coisas, de fazer a tarefa de casa, de tomar banho, de dormir, porque tá lá. Me conta aí, quem passa por esse... Oi, Pete! Tudo bem? Seja bem-vinda, boa noite. Estou um caco também. Tamo junto, bate aqui, Adriana. Ai, ai. Oi, Marcelo, tudo bem? Seja bem-vindo. João só come na frente da TV.
Pois é, então, quando a criança só come na frente da TV, ela está alimentando adequadamente? Pensem vocês, quando a gente, vocês já perceberam que quando a gente come na frente da TV, a gente não saboreia a comida, e às vezes a gente come até mais do que a gente precisa, porque você come de uma forma mais ansiosa, né? Mais olhando aqui. Já viu quando a gente vai pro cinema, que a gente compra pipoca e que a gente assiste o filme, aí você vai comendo, pelo menos acontece comigo, não sei se acontece com vocês. Eu vou enfiando a mão lá no pote de pipoca e vou comendo. Enfiando, comendo, enfiando, comendo. E aquele pote enorme. E aí depois, quando eu vejo, eu comi a pipoca toda. Eu falo, gente do céu, nem vi, nem percebi. Da mesma forma é quando a criança come de frente para a televisão. Quando nós todos estamos com esse hábito, a gente não aproveita aquilo, não aproveita a comida, né? E quem mais? Todo mundo. Quem mais enfrenta esses desafios aí? Da TV, da criança chorar porque não quer largar o celular. Tem alguém mais aí que passa por isso? De não quer largar o videogame, não quer ir dormir. Gente, tive um caso aqui também. Não, mas essa é uma criança bem pequena. Para dormir, tinha que usar, aí ficava o tempo inteiro, 3 aninhos, gente, dá dó, no celular. Ficava assim, ó, pescando. Acho que a mãozinha caía, né? A mãe falava assim, aí que a mãe tinha que segurar e a criança tinha que ficar ali, né? Olhando, 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 e meia-noite, sabe? Uma criança de 3 anos dormir meia-noite, gente. E aí eu falo, ai, não tem como crescer se você dorme tão tarde. Eu falo isso para as crianças. Por que a gente tem que dormir cedo, tia Hanna? Porque essa criança tem que crescer e só cresce de noite. Não cresce dormindo de dia? Não, não cresce dormindo de dia, só cresce dormindo de noite. Ah, mas gente grande não tem que crescer? Não, já cresci. Agora a gente pode ficar acordado um pouco mais. Ah, então quando eu for grande, eu vou poder ficar acordado mais? Uma criança falou pra mim, falei, quando você for grande, aí você não precisa mais crescer e aí você pode ficar acordado um pouco mais. E aí esses dias eu até escutei um videozinho da criança, eu quero ser adulta. Adulta pra eu dormir tarde, adulta pra eu ir pra festa. Gente, eu ri tanto. Adulta pra eu fazer isso e aquilo, aí eu fiquei pensando, falei, gente, ela que não sabe, né, das responsabilidades que a gente tem quando a gente é adulto. Gente, quanto é desafiador, quanto a gente tem que aproveitar a infância, né? Por isso que a gente tem que ajudar as crianças nesse processo. Então, ele é difícil comer bem sentado à mesa. Aqui em casa já esteve pior, mas tive que ser radical. Mas confesso que eu e meu esposo precisamos nos controlar. Então, o que que acontece? É, é bom a gente criar uma rotina, né, das refeições, e aí todo mundo sentar, porque o que que acontece? A gente também precisa ser modelo, né? Se a gente também tá sentado lá, e a gente tá lá sentado à mesa, comendo e olhando o WhatsApp, respondendo, não sei o quê, atendendo ligação, ou então, a televisão tá ligada, eu tô lá olhando pra TV, eu tô comendo, assim, acontece lá em casa às vezes, gente. Lá em casa, eu tenho que compartilhar com vocês. Lá em casa tem televisão pra tudo quanto é lado. Pergunta se eu assisto televisão? Não. Eu sou um pouco alienada, não assisto jornais, essas coisas, não fico buscando, porque acho sempre que tem notícias que traz sofrimento pra gente. Mas lá em casa meu marido ama a televisão. Eu acho que ele nasceu no dia que inventou a televisão. Eu acho que a mãe dele ficou grávida no dia que inventou a televisão e ele nasceu no dia do videogame. Apesar que hoje ele quase nem joga videogame, não, mas você pode porque jogava muito. E televisão ele gosta demais. Então tem televisão no quarto, televisão na sala, televisão na cozinha. E aí eu fico um pouco irritada quando a gente tá lá comendo, que a televisão tá ligada. Por quê? Porque a gente não olha no olho do outro, a gente não conversa, a gente não interage, nós não nos relacionamos. Me irrita também, confesso, ficar no celular, né? Esses dias nós estávamos até conversando, nós dois, compartilhando com vocês vida de casal e conversando sobre a gente ter um horário para usar o celular, sabe, em casa que nós começamos, e ele que trouxe esse assunto, eu achei tão fofo, começamos a perceber, ele falou, olha, comecei a perceber que o desgaste físico e emocional é maior, porque
o trabalho vem para casa, né? Você tá no celular, então o tempo todo você tá tentando resolver os problemas do celular, conversando no celular, parará, parará. E aí a gente ficou conversando sobre isso, para estabelecer um horário. Aí eu falei para ele, que tal até 9 horas então? Ou então, que tal até. Aí ele falou, não, que tal até 8 horas? Aí eu fiquei assim, falei, nossa, até 8 horas, hein? Eu vou chegar em casa e não vou poder usar o celular. E aí eu falei, nossa, seria uma boa, porque a gente consegue desconectar, a gente consegue descansar, a gente consegue interagir, a gente consegue conversar. E da mesma forma a gente é com a criança, porque se nós adultos estamos o tempo todo envolvidos com a TV, com o celular, com outras coisas, que hora que você vai ter para olhar para o seu filho, para conversar com ele, para saber o que ele sente, para saber o que ele pensa? E como você vai cobrar dele, como você vai conversar com ele, solicitar para ele não para ele não ficar tanto na tela, para ele não usar o tanto celular, igual uma criança falou esses dias para mim, junto com a mãe dele. Ele saiu da sessão e ele já falou, mãe, me dá o celular. Eu falei assim, não, você tá usando muito celular. Aí ele olhou bem pra cara dela e falou assim, você também usa muito celular. Gente, ela olhou assim pra mim e eu, tipo, aí depois ela veio me contar, Hannah, realmente, eu uso muito o celular, eu levo trabalho para casa, eu resolvo problemas no celular para casa. Então ele tem toda a razão. E aí, como que você quer falar para a criança, usa menos e você tá ali fazendo a mesma coisa? Não adianta, a gente precisa ser modelo, sim. Nós somos o espelho que elas olham. Então, se eu quero orientar aquela história de falar assim, faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço, é balela. Não funciona para criança, não. Pelo contrário, elas querem cada vez mais imitar o que você faz. Você pode ver nas brincadeiras, a criança imita muito a gente, imita muito a história de vida dela, imita muito como ela se sente, como ela percebe o meio. Então, uma das coisas é que seja modelo. Se você come de frente para a televisão sempre, o que vai acontecer? E a criança também vai comer. Se vocês não têm uma rotina de refeições, cada um come uma hora, cada um come usando celular, come de frente ao computador, come de frente para a televisão, a criança vai fazer a mesma coisa. Então, organizem para ter uma rotina, um horário das refeições. Eu estou falando das refeições porque a Pete trouxe isso. O horário das refeições, então, bora, vamos fazer o horário das refeições. Nesse horário, nós vamos ter um combinado. Ninguém vai usar o celular? Pode ser? Vocês concordam? Com a criança, com todo mundo? Concordado, combinado. Nós não vamos ligar o celular, nós não vamos ligar a TV. E aí a gente ajuda a criança a cumprir o combinado, a cumprir o acordo que ela mesma se propôs nisso, né? Porque o que acontece? Os pais estão muito preocupados, né, com os prejuízos que as telas podem trazer, que é TV, telas, quando eu dizer telas, é TV, é celular, é tablet. Então, os pais estão muito, cada vez mais, eles vêm para o consultório assim, eu estou muito preocupado, meu filho usa muito celular, usa muito tablet, né? O que eu faço? Assiste muita TV, joga muito videogame, e o que acontece? Isso pode sim mesmo desencadear influências negativas e trazer prejuízos para os filhos. Ele pode exercer isso sobre as crianças, isso é fato, porque tem tanta coisa. Por mais que os pais vão lá, arrumem alguns recursos, tem muita coisa nas telas. Então, pode sim. Tem fundamento? Tem fundamento, sim, de trazer prejuízo, sim, de prejudicar. Por quê? Porque a criança às vezes passa muito tempo de frente a uma tela, de frente a tela, a TV, o celular, o tablet, e esse tempo é um tempo que não é produtivo, que não é construtivo para a criança, sabe? Tem muito poucas coisas que são construtivas, que ajudam a criança, que você fala, nossa, que legal isso que ela está assistindo, que ela está vendo, esse jogo que ela está jogando, né? Tem algumas coisas sim, mas são poucas. A maioria não, a maioria é geradora de ansiedade, de agressividade, né, de conflitos e embates entre pais e mães, porque quanto mais você tá ali confrontando, brigando, disputando com a criança, tentando proibir ela, pior é. Então, o que a gente precisa fazer? Querendo ou não, é uma forma de entretenimento. É um entretenimento passivo e não construtivo, sim, mas
é entretenimento. Alguns pais falam pra mim, Hannah, nossa, a única hora que eu descanso é quando o menino tá lá. Então, às vezes, se você até empurra o menino para as telas. E aí, eu falo assim, tá bom, eu entendo isso. Mas, às vezes, você deixar a criança muito tempo lá naquela tela, você vai estar trazendo prejuízos para ela. E aí? E aí os prejuízos futuros que você vai ter? Agora você está descansando. Então, às vezes é melhor pensar assim, talvez vou pagar um preço caro depois, né? Essa criança vai estar com outros sintomas, adoecida de outra forma por causa do excesso a tanto estímulo, excesso a tanto tempo, né? A telas, a exposição tanto a telas. Então, eu tenho que ir lá e rever. Mas em vez, Hanna, mas aí em vez de eu ficar gritando, menino, desliga o celular, desliga o tablet, para com isso, sai do videogame, e ele tá lá. Ele escuta de longe, ou então ele fica te olhando, ou ele dá um jeito, tipo, de burlar, ficar um pouco mais, ou ele sente raiva de você fazer isso tudo. Ao invés desse confronto, tente conversar com a criança. Quando a criança é muito pequena, às vezes não dá pra gente ter um diálogo, explicar para ela. Tá, então você quer assistir desenho? Que horas que você quer ver? Você quer jogar? Qual horário melhor que você joga? Tá, eu quero. Não vou dormir, não tomo banho, escovo o dente, não faço a tarefa. Que hora que você quer fazer a tarefa? Antes do desenho ou depois do desenho? E ajudar a criança a cumprir o combinado. Com crianças menores, a gente faz assim, a gente é hora de dormir? É hora de dormir. Aí a gente fala, agora é hora de dormir, então me dê o celular e me dê o tablet e já pega. Sem muitas explicações ou ficar tentando que a criança compreenda aquilo, porque ela vai chorar, ela vai querer mais. E é a gente que vai direcionando e organizando. Com crianças maiores, vocês podem organizar com ela o tempo e o horário dela usar. Igual aconteceu com outro paciente meu de 10 anos. Ele usa muito o tablet, inclusive estava indo dormir 2 horas da manhã e os pais não percebiam, não sabiam. O que acontecia? Eles só percebiam que de manhã era muito difícil para ele levantar, porque ele ficava com muito sono. Aí ele me contou que ficava com insônia, que tudo. E aí eu deixei ele falando, porque é muito bom quando a gente permite, a gente escuta, uma escuta imparcial, sem sermões, sem caras e bocas, sem querer, vou proibir, vou falar. E fui escutando, aí ele foi me contando. Eu fico com insônia, não consigo dormir, aí eu fico no tablet, e aí eu jogo, e aí eu fui dormir 2 horas da manhã, porque ele chegou aqui na consulta às 10, cansado, eu tinha percepção assim do rostinho, do corpinho cansado. E aí ele falou que não tinha dormido, que teve que levantar cedo, porque teve outra atividade antes de vir, e que ele não tinha dormido. E aí ele me contou tudo isso, e aí nós fomos conversar. E eu não dei um sermão nele, você tem que tirar o tablet, mas eu disse, qual horário você pode usar o tablet? Como que você pode fazer para você não ficar com tanto sono no outro dia, que parece que não é bom para você? Não, não é bom não. E aí ele foi falando, e aí nós organizamos dele usar o tablet e tudo, e aí eu chamei a mãe e eu expliquei que o combinado que ele tinha feito. E aí ela falou, mas ele nunca cumpre. Eu tomo o celular, o tablet e deixo 1 mês ele sem tablet. E eu falei, e o que resolve? Ela nada, porque quando eu devolvo ele faz a mesma coisa. Eu falei, pois é. Aí ela falou, mas eu não confio mais nele. Aí eu disse, olha, você vai dar um voto de confiança para ele, porque a gente merece dar um voto de confiança para as crianças. E aí, quando você der o voto de confiança para ele, ele pode sim vacilar, ele pode errar de novo, ele pode sim fazer isso, ele pode continuar usando o tablet. Mas aí, Hannah, como que eu vou fazer? Você vai fazer assim, se ele usar o tempo que ele combinou, foi 2 horas por dia. Se ele usar o tablet em outras horas ou mais tempo, você vai tirar o tempo dos outros dias. Vamos supor que um dia ele usou 5 horas. Então, você vai pegar o tempo do outro dia, que era 2, e do outro dia mais uma, e vai tirar, e vai dizer para ele, olha, eu sinto muito você não ter cumprido com um acordo,
Então, você usou as horas dos outros dias. Então, esse dia você não vai usar. O próximo, o dia que chegar a tal dia, você vai voltar a usar o tablet. E aí eu vou te devolver. Entende? Porque a gente ensina a criança a ser autorresponsável, né? E aí a gente também para daquele falatório. Vai tomar banho! Vai fazer tarefa! Vai fazer não sei o quê! E a criança, só um pouquinho. Não, deixa eu fazer só mais isso. Deixa eu jogar só mais esse. Deixa eu fazer mais isso. Porque você não trouxe a criança para junto de você para resolver essa questão. Vamos resolver junto? Eu tô percebendo que você tá querendo ficar mais tempo no celular, que você tá querendo ficar mais tempo jogando videogame. Eu tô percebendo que você não tá fazendo as suas responsabilidades. Quais são suas responsabilidades? Ah, eu tenho que fazer tarefa, eu tenho que tomar banho, mas é ruim, mas tá. Uhum, é ruim mesmo. Mas e aí? Todos nós temos responsabilidade. Eu também tenho as minhas aqui em casa. E como que a gente pode resolver isso? Ah, mãe, posso fazer assim, posso fazer assado. E aí a gente escuta a criança e a gente diz, não, então tá, então vamos fazer assim, dentro do que é possível para os pais e para os filhos, entrem num acordo e façam um combinado. E seja firme e gentil na hora de cumprir o combinado. Então, deu o horário, é agora. Ah, mas um pouquinho só agora. Nós tivemos um combinado. Então, agora é hora de você me dar o tablet. Agora é hora de você me dar o celular. Agora é hora da gente desligar a televisão e cumprir com aquilo e ser firme com aquilo com a criança. Além disso, né, além da gente ser modelo, ser firme, da gente ter os combinados, a gente precisa o quê? Oferecer outras opções para a criança. Outros estímulos, outras brincadeiras. Então, uma boa coisa é reunir todos os membros da família e jogar um jogo, sabe? Ter a noite da família. Vamos fazer outra coisa? Vamos jogar um jogo? Vamos brincar de alguma coisa? Por quê? Porque se todo mundo da família, que é o que eu mais vejo aqui, né? Vejo aqui, vejo na casa dos meus amigos, vejo na minha casa, vejo nos lugares. O que eu mais vejo é que a gente está completamente envolvido, todo mundo, nas telas. Então, se a gente não se propor a desconectar das telas, né? Se a gente não oferecer outras opções, outras opções para as crianças, elas não vão procurar outras opções por elas mesmas. É tão engraçado que esse mesmo menino, um dia ele falou assim para mim: Ah, você não tem um tablet? Eu falei: Tenho. Ele falou: Nossa, tem? E você traz para cá? Eu falei: Às vezes. Aí ele: Você tem jogos? Eu falei: Tenho aqui. Abriu o armário e mostrou um monte. Ele: Não, tô perguntando se você tem jogos no tablet, Hannah. Eu falei: Não, não tenho jogos no tablet. Ele: Eu acho que você deveria colocar um jogo no tablet para os seus pacientes. Aí eu disse para ele: Por que você acha que eu deveria? Ele: Não, porque os pacientes iam gostar. Aí eu falei assim: Eu acho que iam gostar mesmo. Mas sabe o que que eu penso? O que que eu fico imaginando? Eu fico imaginando se todo lugar que a gente for tiver um tablet pra gente jogar. E aí, as outras coisas a gente não vai fazer? Aí ele ficou calado assim. Ele: Mas a gente pode jogar tablet porque é tão legal. Eu falei: E as outras brincadeiras? Porque aqui, olha o tanto de outras brincadeiras que a gente faz. Outros jogos que a gente pula a corda, a gente brinca de amarelinha, a gente bate no colchão, a gente rola no rolo. Você faz isso na sua casa? Não. Eu falei: E tablet, você faz na sua casa? Faço. E se você fizer só tablet, tablet, tablet? E aí? Aí eu não vou brincar de outras brincadeiras, né? Falei: Não vai ter outras brincadeiras. Aí ele: Mas eu ia gostar de ter tablet aqui no seu consultório. Eu falei: Eu sinto muito, mas aqui no meu consultório não vai ter tablet. Então, assim, eu ouvi tudo que ele tinha para dizer, eu entendi os argumentos dele, e ele tem tanto essa coisa, né? A gente começa até a dizer tanto esse vício de estar conectado, que ele tinha argumento para tudo. E mesmo assim, eu disse: Tudo bem, eu sinto muito, mas e aqui não vai ter. E é da mesma coisa com a criança: Eu sinto muito, mas e agora nós não vamos usar o celular. Eu sinto muito e agora nós vamos desligar tudo e nós vamos jogar um jogo. Sabe? Nós vamos fazer a reunião de família e a gente vai fazer algo legal, a gente vai brincar de uma forma legal, a gente vai interagir de outro jeito,
né? Porque se a gente não oferece outras opções, eles não vão procurar mesmo. E tá muito fácil, porque o celular tá o tempo todo na mão da criança. Todo lugar que vai tem internet. Então, eu vou na pizzaria, eu vejo a criança sentada lá, tem brinquedoteca. A criança tá lá com a cara no celular ou no tablet, sentada, comendo a pizza. Entende? Para que levar um celular, um tablet, alguma coisa, para um lugar que tem uma brinquedoteca? Entende? Às vezes, eu vou para um lugar que tem só coisa de adulto e tá, naquele momento eu vou levar para a criança entreter, é uma coisa, mas levar para um celular ou dar o celular para a criança, estimula a criança, encoraja ela a ir para a brinquedoteca. Nossa, vamos lá ver brinquedo. Mãe, me dá seu celular, me dá, mãe, eu quero, eu quero. Vamos lá na brinquedoteca? Mas às vezes nós não estamos disponíveis para isso. Às vezes nós queremos nos livrar da criança, do choro, sabe, da reclamação, e a gente já dá. Então a gente tem que estar também disponível. Opa, não, peraí, não, celular agora não. Vamos lá ver brinquedoteca primeiro? Vamos ver como é que é? Vamos lá dar uma olhada para você ver se você gosta dos brinquedos? Por quê? Porque a gente vai estar favorecendo a interação social, o desenvolvimento de habilidades sociais, habilidades cognitivas, né? É, a criança vai estar desenvolvendo a imaginação, porque o brincar com os brinquedos, com bonecos, com coisas, desenvolve toda essa parte imaginativa. A criança também desenvolve habilidades de solucionar problemas no brincar, coisa que ali naquelas telas ela não vai ter. Entende? Então a gente tem que ir ajudando a criança nesse processo, sem muitos sermões, sem muito insistir. Tem alguns programas, igual uma criança de 8 anos, menina, vem me contar de um programa, né, que ela assiste, que é um programa de adolescente, que a menina tem 15 anos, que é a história de um cavalo, e que tem 2 meninos que gostam dessa menina, enfim, né, é uma história. Então, assim, é um programa de adolescente e ela tem 8 anos. Então eu escutei toda a conversa, ao invés de eu dizer para ela, olha, você não devia assistir isso, não é um programa para você, é programa para mais velhos. Aí eu só perguntei para ela, qual idade que é esse programa? Ela, eu acho que é para 12 anos. Eu, para 12 anos? Aí eu falei, o que você sente quando você assiste? Eu gosto muito. Falei, qual personagem você queria ser desse programa? Ela queria ser a menina de 15 anos lá, que os 2 meninos gostam dela. Eu queria ser a menina de 15 anos. Aí eu falei, e aí a gente conversou muito, fizemos um monte de perguntas. Por quê? Porque não adianta falar para ela não assistir. Ou então a mãe dela ir lá proibir ela assistir o programa. Ela vai dar um jeito de assistir. Ou ela vai ficar com raiva disso. Ou ela vai dar um jeito de se vingar, né? Eu consigo, eu assisto com a minha colega, eu vejo. Porque eles assistem no celular dos colegas, uns dos outros. Então é muito melhor a gente questionar a criança, fazer perguntas, né? Perguntar o que você sente quando você vê isso, como você se sente vendo uma pessoa bater na outra, e se fosse você que estivesse apanhando, como você se sentia, igual um caso de jogos, né? Que tem aquelas agressividades, eles querem jogar, igual esses dias uma paciente, a mãe falando pra mim, ele assiste um desenho, não sei se é Pokémon, um desenho lá que tem demônios, e a criança não dorme à noite. Aí eu falei pra ela, olha, é um desenho que é perturbador pra ele, e aí você tem que começar a questionar ele, tá? Mas quando você assiste isso, o que você sente? E depois, o que você fica pensando sobre isso? Porque vai ajudando a criança a refletir e a construir uma opinião crítica sobre as coisas. Sobre o desenho também, e a começar a escolher, opa, eu não quero assistir esse tipo de desenho, né? E ajudar a mãe a ir limitando também algumas coisas. Se a criança é muito pequena, aí a gente tira. Por que a gente tira? Porque se a criança está tendo pesadelos, está tendo problema para dormir, está tendo medos exagerados das coisas, a gente tira. A gente está protegendo a criança naquele momento porque ela ainda não tem estrutura suficiente para lidar com tudo isso. Ela não entende, não separa ainda que aquilo é fantasia da realidade, entende? Então vira uma mistura.
Se até nós misturamos, imagina quando a gente assiste filme, assiste as coisas, assiste TV, nós nos projetamos nos personagens, por que que a gente sofre tanto com o personagem? Por que a gente tem raiva do personagem tal? Por que a gente torce pro outro, pro ciclano, pro fulano? Porque nós nos projetamos nisso, da mesma forma a criança. E a criança tem mais dificuldade ainda que a gente de discernir, de separar a realidade da fantasia. Então, muitas vezes ela vai construindo esses medos, ou essas coisas, ou essa forma de agir agressiva, porque vira uma mistura para ela ali. E aí, às vezes, a gente tem que intervir dessa forma. Opa, eu bloqueio alguns vídeos, eu bloqueio alguns programas de TV para criança, né? Eu também separo coisas que tá mais adequado para a criança. Por quê? Porque às vezes, assim, essa criança de 8 anos assistindo coisas de adolescente, isso aflora nela ainda coisas que não deveria, que é mais da infância, e ela já tá assim, naquela coisa, os meninos, lógico que 8 anos às vezes acontece, mas assim, o menino que devia gostar de mim, eles beijam na boca, não sei o quê, entende? Então, assim, tanto assim que ela até trouxe assim, Hannah, você sabia que pipiu de menino é diferente de pipiu de homem grande? Aí eu disse assim, sabia? Aí ela, quando cresce, tudo cresce. Eu falei, cresce